Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Transmigração Progressiva. Perguntas de 189 a 196, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 4, Pluralidade das Existências. Pergunta de Kardec, número 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta dos espíritos: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência, só pouco a pouco, se desenvolve. Pergunta de Kardec, número 190. Qual o estado da alma, na sua primeira encarnação? Resposta dos espíritos: o da infância na vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Pergunta de Kardec, número 191. As dos nossos selvagens, são almas no estado de infância? Resposta dos espíritos: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Contra a pergunta de Kardec, número 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta dos espíritos: de desenvolvimento, sim, de perfeição, porém não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen. Nota de Kardec: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como, na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito, há existências corporais de que ele, nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Pergunta de Kardec, número 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual,
transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento, e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios. Resposta dos Espíritos: não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito, o que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Contra a pergunta de Kardec, número 192A. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança, para si, uma existência futura menos prenhe de amarguras? Resposta dos Espíritos: sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidado permanece sempre no mesmo ponto. Pergunta de Kardec, número 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Resposta dos Espíritos: com relação à posição social, sim, como espírito não. Pergunta de Kardec, número 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem, anime o corpo de um celerado? Resposta dos Espíritos: não, visto que não pode degenerar. Contra a pergunta de Kardec, número 194A. A alma de um homem perverso, pode tornar-se a de um homem de bem? Resposta dos Espíritos: sim, se ele arrependeu-se. Isso constitui então, uma recompensa. Nota de Kardec: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia, e não descem da categoria a que ascenderão. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra, pode mais tarde, animar o mais humilde obreiro, e vice-versa, por isso que, entre os homens, as categorias estão, frequentemente, na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. Pergunta de Kardec, número 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência, não será de molde a fazer, que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que, poderão corrigir-se mais tarde. Resposta dos Espíritos: aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno, não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e semelhante ideia, induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente, meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse, trará ele para a sua nova existência.
É assim que se efetua o progresso, e essa a razão por que, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência, que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende, o acelerar-se-lhes o progresso, ou retardar-se indefinidamente. Nota de Kardec: o homem, que ocupa uma posição má, deseja trocá-la, o mais depressa possível. Aquele, que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena, são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si, uma nova existência, menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa, da senda do mal do que do fogo eterno, em que não acredita. Pergunta de Kardec, número 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material, seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar, todos os seres do mundo espírita, para alcançarem a perfeição. Resposta dos espíritos: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações, ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Contra a pergunta de Kardec, número 196A. É o corpo que influi sobre o espírito, para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta dos espíritos: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece, eis tudo. Nota de Kardec: o suco da vide, nos oferece um símile material, dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta, depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais, se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Sorte das crianças depois da morte. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.